Neste mês de dezembro, temos aqui uma série de entrevistas especiais. O nosso convidado de hoje é o prefeito de São Caetano, presidente do CONIAP, Josafá Almeida. Comigo aqui nesta entrevista, Mário Flávio de volta. Vamos junto, Vitor. Bater um papo aí com o prefeito. Obrigado pela presença. Bom dia para o senhor. Bom dia a todos da Rádio Cidade. Bom dia, ouvintes da Manhã Cidade, especial a vocês da banca, os meninos aí da nossa técnica, o caro amigo Rafael Delon, Kaique, o Cleito Riquelme, que fazem parte lá do CONIAP comigo. Muito bom dia, estamos aqui para a gente ter um papo descontraído e bem à vontade. Muito bem, prefeito, começando para o senhor fazer um balanço da reunião do CONIAP, positivo? Muito positivo, uma presença maciça, onde tivemos aproximadamente 30 prefeitos presentes. Os que não foram mandaram, na sua grande maioria, representantes, e o objetivo foi alcançado, né? A prestação de conta anual, como nós fazemos isso trimestralmente, e o mais importante é que fechamos com chave de ouro, onde sorteamos lá 2 ambulâncias para os nossos associados, e muito perguntam, mas na sua primeira gestão você fez uma doação de 29 ambulâncias, que na época eram 29 concessionárias, porque nós estamos com a prioridade de construir nossa sede. Nós estamos trabalhando em uma sede alugada e a gente está construindo uma sede juntamente com o Centro Médico. E isso engloba em aproximadamente 6 milhões de reais a nossa construção, que isso daria para comprar, sem dúvida nenhuma, quase 50 ambulâncias. Então, a gente teria uma saúde financeira para doar ambulância para todos os nossos associados. Porém, a importância da gente ter uma sede própria na parte administrativa, também aliada a um centro médico, que isso também atenderá a todos os 43 municípios que hoje fazem parte do nosso consórcio. Essa sede seria aqui na região mesmo? E outra dúvida, o senador Fernando Dueire, foi o ministro, eu não lembro como foi o juiz, que disse que ia colocar um equipamento lá para esse de saúde. Acho que é um mamógrafo, se eu não me engano. Ele apresentou, o senador Fernando Dueire apresentou uma indicação de R$1.400.000, que é o dinheiro para comprar um mamógrafo. Já é para é para a sede, porque a emenda dele é para 2026. Como a nossa previsão da conclusão da nossa sede é para entre setembro e novembro de 26, é o tempo necessário para que a gente possa fazer a compra desse equipamento, para que possamos funcionar lá. E a sede irá funcionar, já estamos em execução, já pagamos em torno de 15% a 20% da nossa obra, já teve a primeira medição lá, a parte da terraplanagem já está pronta. Foi um terreno cedido pela Prefeitura Municipal de São Caetano, entre São Caetano e Itacaimbó. Isso foi discutido com a equipe técnica, foi discutido com os demais membros da nossa diretoria, como também de todos os associados. Então, já está em construção a nossa sede municipal, nossa sede do CONIAP, juntamente com o Centro Médico, que é o mais importante. E esse Centro Médico, ele seria o município consorciado, ele poderia demandar lá? A ideia é essa, todos os municípios consorciados terem acesso ao nosso Centro Médico, inclusive aqueles que fazem saúde pelo CONIAP. O CONIAP tem um núcleo que executa a saúde de alguns municípios. Então, o foco seria a execução da saúde através do nosso centro médico. A gente lá tem uma ideia de botar um mamógrafo, botar um tomógrafo, botar uma máquina para fazer ressonância magnética, que hoje, a ressonância hoje detém uma fila muito grande no governo do estado. Tem gente que passa 1 ano, 2 anos para ter uma ressonância, e a gente partiria na frente para ter seu primeiro consórcio com uma sede própria de medicina, para que a gente possa atender nessa linha, aliado a isso, o raio-x e diversas outras atividades que no decorrer do período em que estiver funcionando, a gente vai alavancando e conduzindo desta forma. Prefeito, se o senhor observasse aqui a região em perspectiva, que análise o senhor faz do Agreste, dos municípios consorciados ao CONIAP? Qual é o cenário? O cenário é positivo? Houve evolução? Quais são os desafios? Olha, vê bem, a gente não é só o Agreste, a gente tem, por exemplo, a Zona da Mata. Nós temos São Lourenço da Mata, que faz parte do nosso CASH, nós temos lá Moreno também, que faz parte da nossa associação, nós temos São José do Egito, lá no Sertão, que faz parte da nossa associação. Nós temos aí diversos municípios. Nós não estamos só no Agreste. É bem verdade que a grande maioria está no Agreste. Porém, a gente é o consórcio municipal e fronteiras. Na verdade, nós podemos até receber municípios que fazem fronteira com Pernambuco. A gente tem tido um cuidado muito grande também na associação. Lá a gente tem diversos municípios que aguardam também a aprovação para que entre no CONIAP, mas nós estamos bem. Nós começamos lá na nossa primeira gestão com 23 municípios.
e aí tem alguns até inadimplentes que deixaram de fazer parte. Quando a gente, efetivamente, nós tínhamos 21, hoje nós temos 43, inclusive a cidade do Recife está esperando só finalizar a documentação também para assinar um contrato. É uma baita de uma aquisição, já que Recife é a capital e vem se associar aqui conosco na nossa associação. Então, o que é mais importante? Já foi passado em assembleia, tudo ok, e a gente está esperando também só a conclusão que ele mande para a Câmara a questão da documentação para que a gente possa fazer, de fato, a adesão do Recife. Mas é muito importante, é muito proveitoso, porque a gente tem Caruaru, que é a nossa cidade aqui de Caruaru faz parte do nosso consórcio, qual eu mando um abraço também ao prefeito do município. Nós temos Santa Cruz, nós temos a própria Surubim, são municípios grandes, municípios que, de fato, têm uma expressão, né? Então, a gente está muito satisfeito e a gente vem cada dia mais crescendo com o CONIAP. Então, hoje... nesse ponto, o senhor poderia fazer uma avaliação do estado inteiro, já que até o Recife vai integrar. Qual é a avaliação que o senhor faz? Olha, a avaliação é a melhor possível, né? O estado vai bem? A gente tem feito as entregas, eu estou falando do consórcio. Você está falando do consórcio ou está falando do estado? Não, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação a partir do consórcio do Estado, do governo do Estado, as melhorias e as oportunidades. O senhor pode falar do governo em si ou do cenário do Estado em geral? Do consórcio, a gente, graças a Deus, tem bem. A gente tem feito todas as entregas. Eu não posso dizer o mesmo do governo do Estado. Vamos falar pela minha cidade, então. Até agora... São Caetano é atendida pela governadora Raquel? Eu não posso dizer que é zero, porque a gente recebeu 2 ônibus e uma van. Tá? Afora isso, a gente não tem recebido nada ainda de apoio para o nosso município. A gente, vou dar só um exemplo, a gente tem feito o polo de confecções de moda infantil, que está praticamente 100% pronto, nós estamos com 98% das áreas na BR-232, né, que é no coração do Agreste, né, a gente tem lá uma estimativa de 5, 6 mil empregos direto ou indireto, e a gente solicitou a pista de acesso, um valor irrisório para o Estado de R$2 milhões, e até hoje não fomos atendidos. A pista está pronta, mas com recursos próprios, recursos do nosso município, também com emenda federal. A gente tem um investimento aproximadamente de mais de R$40 milhões no nosso polo de confecções. Até agora, o Estado não botou R$1 lá dentro. E olha que a gente já mandou diversas... É isso que eu ia perguntar. Vocês pediram? Está protocolado mais de 10 ofícios lá. Tá? Inclusive, eu tive nessa reunião diretamente com a governadora do Estado, ela se prontificou a nos ajudar, mas até agora, infelizmente, eu não tive condições, né? Eu também não vou aqui dizer que é uma má vontade, mas assim, não teve, efetivamente a gente não recebeu os ajustes. Assinamos um convênio para a creche, né, que está lá uma placa bem bonita da creche de São Caetano, eu creio que tem a placa já, mas até agora também não levantou-se nenhuma parede. Né? A gente não tem esse olhar carinhoso para São Caetano. Mas eu não digo nem para São Caetano, eu acho que no Agreste são poucas as creches que estão efetivamente sendo construídas. Eu vejo falar aqui em Caruaru, que deve ser a primeira aqui do Agreste, mas no restante da cidade eu não tenho conhecimento que esteja em ritmo acelerado as creches, não. O senhor é presidente de um conselho importante, né, que acabou de citar, inclusive a participação provavelmente do Recife, e nas contas que a gente faz na política, né, a governadora ela teria mais de 100 prefeitos. E o que a gente viu nos últimos dias foram algumas adesões, inclusive, por exemplo, seu colega de Cupira, né, o Eduardo Lira, declarando apoio a João. Ontem um ex-prefeito deixou o cargo no governo do Estado, declarou apoio a João também. Qual a sua expectativa de experiência política de como vai chegar o Estado ano que vem no apoio de prefeitos? Dos 135 municípios, o senhor acha que como é que fica os apoios para João e para Raquel? Olha, Mário, todo prefeito, principalmente os de primeiro mandato, ele tem pura obrigação de procurar o governo do Estado para parcerias. E é bem verdade, nós sabemos disso, não é diferente em Pernambuco, nem em São Paulo, nem no Rio de Janeiro, que aqueles prefeitos aliados, eles são vistos com um carinho especial. Olha, eu assumo a prefeitura do município no meu primeiro ano, como foi o caso do novo gestor. Obviamente, ele tem que procurar os incentivos do governo do Estado, mesmo porque até na parte institucional isso é necessário, isso é cabível. E a governadora ou o governador que lá esteja, ele tem a obrigação de olhar para um Estado como um todo, independente de ser a favor, independente de ser contra. Porém, né, nós sabemos que aqueles prefeitos aliados, ele tem um certo carinho, um certo olhar, facilidade, tá? O que eu vejo, o que eu vi, né, durante esse tempo todo, a governadora tem uma forma de governar muito centralizada, isso aí não resta dúvida, mas vou dizer com muita propriedade, foi prometido muito,
a esses prefeitos, inclusive ela tem um apoio de mais de 150 prefeitos hoje declarado. E, na verdade, esses apoios, essas promessas não chegaram ainda efetivamente. Não quero dizer aqui que ela ainda tem tempo para entregar, para fazer as entregas, tá? Mas, efetivamente, dentro dos municípios, as obras não chegaram. A gente não pode aqui dizer que a governadora não fez estrada. Ela fez estrada. A gente tem visto aí uma recuperação da malha viária grande e quando a gente vê isso, a gente aplaude. A malha viária de Pernambuco, ela teve um olhar especial. Agora, por exemplo, o Arco Metropolitano demorou aí quanto tempo? Para começar a dar ordem de serviço. Os hospitais que foram prometidos, quantos tem? Quantos foram entregues? Aí você diz, não, mas foi entregue um hospital em Caruaru. Foi entregue um hospital de uma obra inacabada, que eu acho que ela fez certo ter concluído. Mas um hospital começado do zero, iniciado por ela e entregue no governo dela, não teve. Você vê, o Eduardo Campos, ele entregou o hospital Dom Helder Câmara, o hospital de Areias ali, diversos hospitais. Nela, o prometido não foi feito. A maternidade da mulher de Caruaru, tudo bem, foi entregue, mas foi em um prédio que hoje se eu não me engano, era a Casa de Saúde, se eu não me engano, salvo engano. Então eu vejo hoje muita dificuldade nas entregas da governadora. Você acha que isso pode facilitar para João Campos ter mais apoios? Eu vejo isso assim, o prefeito, ele espera a receptividade. Se você atende, é o seguinte, o prefeito ele é fundamental na eleição de qualquer governador, não tenha dúvida disso. Mas ele tem que mostrar o que o governador fez no município. Muitos criticam Paulo Câmara. Eu, particularmente, só tenho a elogiar Paulo Câmara. Quando eu fui prefeito, comecei meu mandato, eu procurei o Paulo Câmara e ele nos atendeu. O polo de confecções lá, na época, ele investiu lá 4 milhões de reais. 50% eu recebi, porque deu tempo para executar, os outros 50% ficou para mim receber desse segundo governo. Não recebi. E estava lá, empenhado, com 50% pago. Eu recebi mais de 6 milhões de investimento entre asfalto e calçamento em São Caetano. Lá nós temos uma obra fundamental, que é o canal do Massapê. E aquilo ali teve as digitais do Paulo Câmara. Então eu não posso reclamar de Paulo Câmara. Ele foi um péssimo governo para o Estado? Pode ter sido. Mas para São Caetano, eu tenho que agradecer a ele o que ele fez para São Caetano. Inauguramos janelas para o Rio, enfim. O senhor falou aí que a governadora tem um jeito centralizador e duro de gerir. Mas eu já ouvi conversas que o senhor também é linha dura, nessa mesma linha. Um gestor não precisa ser mão de ferro, não? Mas faça entrega. Você tem que ser linha dura, mas fazer as entregas. Eu não estou discordando do lado dela ser linha dura, não. Eu estou achando da centralização. Eu sou linha dura, mas não sou centralizador. Por exemplo, meus secretários têm autonomia. Se você perguntar, vou dar um exemplo simples. A Secretaria de Educação, quem fornece farda, quem fornece merenda, quem faz o transporte escolar. A minha secretária ela tem autonomia, tá certo? Logicamente ela discute comigo, mas ela tem autonomia. Quem são os diretores escolares? Obviamente, quem é a equipe da Secretaria de Educação? Ela tem autonomia para escolher. E ela sabe disso, o povo de São Caetano sabe disso. Eu não tomo uma decisão sem ouvir, sem ter a conversa com os secretários. Minha secretária de saúde, a prova é tanto que a minha secretária de saúde, da primeira mandato, saiu aqui para Caruaru e quem ficou na vaga dela foi a substituta, né, que era a segunda secretária executiva. Assumiu a secretaria e vem dando certo. Ela, quando entrou, montou a equipe dela. Tá? Então eu não tenho essa ingerência, eu tenho uma ingerência assim, de discutir, na reunião dos secretariados a gente conversar, a gente escutar. Linha dura quando se fala é porque eu sou assim, eu não deixo que ninguém mande no meu governo. Lá em São Caetano tinha uma pecha que os ex-prefeitos mandavam filho, mandavam mulher, mandavam aquilo outro. Não, as decisões são minhas, mas as decisões são discutidas. Quando eu falo linha dura é nesse sentido. Ela centraliza porque a gente não vê os secretários dela com autonomia para resolver. Com todo o respeito que eu tenho à Casa Civil acerta um negócio com o prefeito e não chega. Então, de certa forma, a autonomia que eu falo é isso. A questão dela ser linha dura, ela está correta, ela tem pulso, é uma mulher de fibra, é uma mulher que, modesta parte, ela foi prefeita de Caruaru, teve uma aprovação, teve os méritos dela, eu não discuto aqui o mérito dela ser governadora. Agora, quando eu falo na centralização, é você não dar autonomia para que as pessoas resolvam a coisa. A dificuldade tanto, quantos secretários de educação já passaram pelo governo dela em 3 anos? Secretário de Planejamento, quantos já passaram? Se você analisar direitinho, a dança das cadeiras do governo do Estado é muito grande. Eu troquei 3 ou 4 secretários durante 5 anos de gestão. Alguns foram eleitos vereadores, outros a gente viu que não dava certo em determinada pasta, mudou para outra. As acomodações políticas, mas é nítido as trocas de cadeira no governo do Estado. Se você analisar direitinho, já foram mais de 10 secretários que passaram no intervalo de menos de 3 anos.
Prefeito, eu queria perguntar para o senhor, do ponto de vista político, qual o senhor acredita que vai ser a costura dos apoios? A gente está nessa disputa, por exemplo, pelo Senado, fala-se que o Eduardo da Fonte poderia ser um candidato ao Senado, o ministro Silvio Costa Filho disse que é o indicado do presidente Lula junto com Humberto Costa, mas tem a Marília, que poderia sair numa chapa, inclusive, na Federação PRD, a Solidariedade, uma chapa avulsa. Como que essa costura para o Senado vai interferir ou pode interferir na disputa para o governo? Olha, a gente sabe que política se decide no voto, mas a grande parte dela ela vai logo para as montagens das chapas. O cenário de Pernambuco está muito claro. Tá? Eu vejo hoje, não se pode falar os senadores falando Eduardo e Miguel juntos, mesmo porque eles são de uma federação. Ou vai um ou vai outro. Ou vai um ou vai outro. Também é muito difícil um candidato a governador dar duas vagas de senador a um mesmo partido, a uma mesma federação. Como está lá? Eduardo hoje tem uma inclinação, embora nunca tenha divulgado que vai votar na governadora Raquel Lira, tem a metade do estado na indicação, tá certo? É um craque na política, mantém aí 10 ou 12 deputados estaduais, mantém uma bancada de federal. Ele e o filho foram eleitos deputados federais. Caso raro que a gente só viu isso com Mendonça Filho e Zé Mendonça. Dá um craque na política, eu tiro o chapéu para aquele cara na montagem política. Agora tem o Miguel Coelho lá que vem com um avalanche de votos lá de Petrolina, do Sertão. Os dois não podem ser senadores, um de um lado e outro do outro. Um apoia João, o outro apoia Raquel. Como é que vai ficar? Quem sabe? Eduardo vai para o embate. O que é que eu vejo nessa expectativa muito grande? Se o Eduardo hoje migrar para o João Campos, eu acho que a outra vaga de João, não tenho essa postura de... não estou falando por João nem por ninguém, estou falando por mim. Eu acho que a federação teria essa segunda vaga lá na chapa do Eduardo Campos, na chapa do João Campos, porque seria uma federação. Não acho que o Miguel também não faria uma certa exigência, mesmo porque a federação estava sendo contemplada. Mas, caso contrário, eu não tenho dúvida, se Eduardo da Fonte querer a vaga lá da governadora, o Miguel não será candidato, porque você não tem como estar com uma federação num canto e o cara ser candidato do outro. E é o meu entender... Partido, né? A não ser que ele mude de partido, aí já muda a confederação. Mas o que é o meu entender? Hoje a federação em Pernambuco ela é comandada por Eduardo da Fonte. Não tem duas conversas. Se vai ter uma interferência na frente de Rueda, que vai escolher Miguel, isso é lá na frente. Mas hoje o acerto, quem comanda hoje é Eduardo da Fonte. Aí vamos lá. A vaga de senador é de Eduardo. Seja de um lado ou de outro. Agora, se o Eduardo não quiser disputar a vaga de senador, eu acho que a federação pode indicar o Miguel, porque você sabe qual é a federação que não quer um senador da República. Verdade. Pode acontecer, mas a prioridade que eu vejo na federação hoje é de Eduardo Campos. Vamos para Silvio Costa Filho. Silvio Costa Filho, brilhante, né? Um ministro que foi uma surpresa muito grande para alguns, para mim não, porque eu vejo a competência dele, eu vejo um cara fora do normal. Tem a simpatia de Lula? Tem, mas está na fila. Né? A gente não pode dizer que Silvio está cravado, mesmo porque a indicação de Lula feita é Humberto Costa. É o candidato do PT. Ele seria uma segunda indicação, e eu acho que tem todas as credenciais de ser o candidato a senador. Porém, tem o jogo jogado que João também deve discutir isso, o que vai compor e o que será melhor para ele. Marília Reis, um espólio de voto fora do normal. Quer dizer, todas as pesquisas hoje indicam Marília com folga, inclusive ganhando de Humberto Costa. Se você for pelo espólio político dela, está resolvido, Marília seria a candidata. Mas tem a simpatia do Lula, tem a indicação, quer dizer, da nossa federação, ela teria a indicação, sem nenhum problema. Se ela resolver ser candidata, vai Marília. Se Marília quiser ser a candidata da federação, ela será a candidata da federação. É bem entendido que na primeira conversa que nós tivemos seria disputar a vaga na chapa de João Campos, mas isso não impede que ela saia avulsa votando em João. A lei diz bem claro, ela pode ter a candidata avulsa. Ela pode ter a candidatura. Então, aí a questão... João não colocou nenhum empecilho para você não, Josafá, rapaz, bora tomar ele para deputada federal. Olha, deixa eu te falar, eu tenho conversado algumas vezes com o João e assim, nosso partido, nossa federação, ela é muito independente. Entendeu? Acho que ele não faria isso, até por uma questão que ele Porque consegue... no bastidor, o que eu apurei, né, conversando com muita gente, era que nesse acordo da candidatura avulsa de Marília Reis, o Luciano Bivar abriria a mão da reeleição a deputado federal e iria ser o primeiro suplente de senador dela. E aí depois viria o segundo suplente e abriria uma vaga de deputado federal para uma pessoa indicada por Josafá, para essa vaga do Luciano Bivar. É por aí? Não, nós temos aí, bem, a questão da suplência de Bivar é verdadeira e é possível.
né? Mesmo porque Bivar já está com 81 anos, tá? E seria uma forma também até de contemplá-lo, tá? E eu vejo hoje, assim, Marília também impôs não, ela pediu isso também, porque daria a ela um charme na composição da chapa. Luciano Bivar é um empresário de nome, é uma pessoa bem vista em todo o cenário, tanto no esporte como na área empresarial, e Marília tem um voto de massa. Então seria uma balização dentro da chapa de Marília. Isso foi discutido e o Luciano Bivar não declinou, não. Ele até deu sinal positivo que eu pudesse fazer essas negociações. A questão do deputado federal, aí essa aí vai ser discutida, porque resta saber também que a gente tem Maria Arraes, que é deputada pela nossa federação. A gente não pode excluir Maria de uma conversa. A gente não pode, por exemplo, que se Marília quiser ser candidata a senadora, indicar, por exemplo, o esposo para ser deputado federal. Pode ser sem nenhum problema. Eu posso indicar alguém do grupo de Bivar para ser federal. Isso não resta dúvida. A gente vai ter uma chapa de federal tendo uma chapa de senador. Não tenha dúvida disso. Agora, quem vai ser os atores, aí a gente vai conversar. O seu irmão Jobim hoje, ele disputaria o quê? Ele hoje é pré-candidato a deputado estadual, inclusive com uma chapa com o script político montado, né? A gente tem um grupo político muito grande. E agora, sim, poderá ter uma mudança? Pode, mas eu acho pouco provável. Eu acho que Jobs, sem dúvida nenhuma, é candidato a deputado estadual. Mas a gente tem grandes nomes do nosso grupo político, né? A gente tem o próprio Rafier, nós temos o próprio Dilson Oliveira, nós temos hoje Luciano lá do Cabo. Lucas. Dilson Oliveira. Não resta dúvida, né? Isso foi testado na eleição passada com 20 e poucos mil. Dilson hoje não é primeiro suplente por menos de 3 mil votos. E vou dizer a você, possivelmente Luciano Bivar se licenciará, se for candidato, quem vai assumir é a primeira suplente, que poderia Dilson ser deputado agora. Por 1.000 e poucos votos, Dilson não vai ser deputado federal. Então, o cara que mostrou que tem uma votação extraordinária. Tá entendendo? É Socorrinho lá da PAMI, lá de Vitória, ganhou com menos de pouco mil. Estou dizendo que pode ser, não estou dizendo que Dilson será candidato. Isso é uma coisa que a gente está amadurecendo, né? Dilson teve uma votação boa para vereador, tem vereadores com menos votos em Caruaru do que Dilson. Né? É um nome nosso. Eu vi uma pesquisa recente que ele aparece em terceiro lugar para deputado federal aqui em Caruaru. Sem dúvida, não, ele foi o segundo. Só atrás de Volney. Ele foi o segundo. De Lessa. Ele foi o segundo, não é isso? Ele foi o segundo na eleição passada, né? Ele ganhou, inclusive, do Fernando Rodolfo, que era deputado de mandato. Então, hoje a gente tem essa perspectiva de poderá ser um candidato. E a gente vê aí suplentes de vereadores, de deputados hoje, com essa saída de Bivar não disputando lá, fica um leque para que a gente possa ter um deputado aí em torno de 40 mil votos aí na nossa chapa. Então, isso é muito... Estamos discutindo há várias vertentes, mas eu não tenho dúvida que no momento certo a gente vai escolher o candidato que mais adequa, que mais some para a nossa federação. Então, o PRD e Solidariedade, vocês, a prioridade hoje dá para ter as duas chapas, de deputado federal e deputado estadual? Não, estadual não. A gente foca no deputado federal. Quando a gente fez o primeiro acerto lá em Brasília para a gente assumir o PRD... E Jobs vai ser candidato por qual partido? Não, aí Jobs não impede Jobs ser candidato. Se a gente, de fato, que a gente tudo indica em marcha com o João, Jobs pode ir para o PSB, João pode ir para o PSDB, que hoje tem um acordo de cavaleiro com o Álvaro Porto, e a gente pode fazer o seguinte, pode ir lá para o PSDB, montar a chapa de estadual lá, em troca, ele migra com alguns deputados federais para o PRD, isso tudo está sendo alinhavado, mas a nossa prioridade hoje é a chapa de federal. Como é que fica o Joãozinho Tenório nesse meio todo? Joãozinho Tenório só está esperando a janela para sair do partido. Né? Vocês também não vão dificultar não, né? De maneira nenhuma. Joãozinho é nosso amigo, eu tenho um grande respeito com ele, foi meu parceiro da época que ele foi prefeito lá em São Joaquim do Monte. Felizmente, Joãozinho acha por bem disputar, creio eu, né? Não posso falar por ele, mas eu acho que ele vai disputar no partido da governadora, ele é vice-líder do governo. A gente hoje tem mais uma independência, né? A gente tem hoje também o deputado Júnior Matuto lá, que é candidato à reeleição pelo PRD. Então a gente também não pode, de maneira alguma, Joãozinho hoje, se quiser sair do partido, caso seja da vontade dele, e a gente abraça com o maior carinho, dá a carta, não precisa nem esperar a coisa. E se quiser ser candidato pelo partido, também tem legenda no partido para ser candidato, sem dúvida. Não vai ter como, né? Que ele é vice-líder do governo de Raquel. É o que eu estou dizendo, a gente não tem uma posição definida, deve marchar com o João, como é que ele vai disputar o nosso partido com o João? Mas é uma pessoa que a gente tem um relacionamento, inclusive, muito bom. O senhor proporcionalmente foi o prefeito mais votado no estado de Pernambuco. Mais de 90% da população de São Caetano votou no senhor. A gente, jornalista, gosta muito de especular a próxima eleição. E a próxima? Olha, em 2028, o seu vice seria o provável substituto
Ou é muito cedo para afirmar isso? Não, veja bem, eu trato a política muito aberta agora. Meu vice é um vice excelente, é uma pessoa da primeira qualidade, nunca tive problema, um relacionamento 100%. A prova é que todos os Doutor anos eu tiro, doutor Idelfonso, eu tiro aí 15, 20 dias de férias e ele assume, dá conta do recado, inclusive está passando por uma questão de doença, né, mas está recuperado, está até afastado lá do nosso município há mais de 30 dias, né, mas está cuidando da doença e, sem dúvida nenhuma, poderia ser um candidato. Aí a gente tem muito tempo, é uma pessoa idosa, mas é uma pessoa que tem todas as credenciais para ser candidato. Não posso cravar agora, já disse bem claro, a nossa chapa será prefeito e vice-prefeito, um candidato será do nosso grupo político e o outro será técnico, será da nossa administração, será dentre os nossos secretários. Isso aí eu já determinei, já determinei. Quem vai ser o candidato a prefeito, aí a gente vai discutir. Primeiro a gente vence 2026, para depois ir para 2028. E, logicamente, mas eu já discuto política lá. Só é candidato comigo quem estiver comigo nas esferas estaduais. Só restou um vereador de oposição, não foi? Vai continuar ficando lá. Já tentou trazer ele? Não, vai ficar lá. Né? E aqui eu errei, né? Porque eu dizia aqui que eu ia fazer os 13. Você disse. Fiz 12 e não fiz os 13 por 59 votos. Tá? Não fiz por 59 votos. Infelizmente, nós tivemos 2 desistências. Olha, o senhor falou aí que Raquel tem dificuldade para atender quem não é da base dela. O senhor atende esse vereador? Ele nunca me procurou. Mas procurar eu atendo. Com ele, foi meu amigo de infância, não tem nada contra ele. Agora, o João... João Chaves, inclusive Chaves. É um vereador de 8 mandatos, respeitado, tá entendendo? Não vou aqui criticar de jeito nenhum. Um cara que tem 8 mandatos já provou que a população gosta do cara. Não é verdade? Teve a esposa que foi vereadora, agora a política a gente tem que saber dividir. Ele tem o povo botou ele na oposição, ele vai ficar na oposição, isso não dificulta o nosso relacionamento, não. Tenho uma admiração por ele conseguir todos os mandatos, inclusive conseguiu agora na oposição, embora com 400 e poucos votos, já foi o vereador mais votado de São Caetano, com 1.300, mas política ela tem altas e tem baixas, tá entendendo? Mas perfeitamente eu respeito ele lá, e ele tem os compromissos dele, né, com outro deputado, e assim, como ele já tem os compromissos dele, é impossível dele estar votando comigo, com meu irmão, no caso assim. Então ele segue o caminho dele, vai ficar lá na oposição, e eu respeito, a gente tem um respeito mútuo. Na Câmara ele faz o trabalho dele, eu faço na Prefeitura. Ele sabe que às vezes que precisar de mim, pode ligar dentro da esfera administrativa, eu estou para atender. Agora, assim, não recebi durante esses 5 anos a visita dele no meu gabinete, mas se receber também será bem-vindo. Muito bem. Prefeito Josafá Almeida de São Caetano, presidente do CONIAP, conversou conosco aqui no Cidade Entrevista. Prefeito, obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço aqui a todos vocês da Manhã Cidade, a vocês que estão aqui, e queria dizer a vocês, São Caetano continua no rumo certo, tem a notícia de primeira mão, estou saindo daqui agora para liberar a folha de dezembro, lá para todos os nossos funcionários. Nós já pagamos o 13º salário integral e estamos pagando, se não amanhã, mas até sexta-feira nós estaremos depositando o salário de dezembro. Né? São 60 meses pagando antecipado. Desde que assumi a prefeitura, não pagamos um só dia no dia 30, sempre é 24, 25, e esse vamos pagar até o dia 19, porque o povo se programa para receber o Natal. As entregas foram feitas em São Caetano, estão sendo feitas. Estamos fechando o ano com 95% de aprovação. Tivemos 91,14% de voto e agora 95% de aprovação. Obrigado a todos, que todos tenham um bom resto de semana e que Deus abençoe a todos. Um grande abraço e muito obrigado. Obrigado, prefeito. Amanhã, Mário, teremos... Luciele Laurentino. Muito bem. A prefeita de Bezerros vai ser a nossa convidada, então. A você que esteve conosco, muito obrigado pela companhia. Tá chegando a Aline Souza com Vai Pedir o Quê? 7 da manhã. Estaremos de volta na quinta-feira com mais um Manhã Cidade. Até lá. Passa ligeiro, né? Você acabou de ouvir